Louvado seja Deus. Irmãos, essa é uma palavra, hoje é um dia cheio. Essa é uma palavra que Deus me deu de um amigo meu. Já eu vou ter esse livro para vender na livraria. Ele é Marcos Yamin. Ele é discípulo do pastor Abel, que veio esses dias aqui. Foi um amigo que eu ganhei na pandemia. E só conheci ele pessoalmente agora em Goiás no mês passado. É um engenheiro, um homem que ajuda 9 países da África com orfanato. 16 mil pessoas são abençoadas por esse ministério desse moço. Orfanatos e mais orfanatos na África. Foi uma identificação muito grande. Ele é um homem apaixonado por Jesus, com um coração muito lindo. E parte dessa mensagem é tirada de um livro dele, A Fé Fala. E eu conversei com ele, eu vou pregar isso aqui, possa, seja livre. Amém? E eu quero que você bote sua mão na testa e ore comigo assim. Você que está em casa também, diga assim comigo: Senhor, se tem alguma incredulidade em mim, retira em nome de Jesus, porque eu faço parte daqueles que creem no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Irmãos, em 1 Coríntios 13. Então diga comigo: a fé fala. 1 Coríntios 13, a Bíblia diz que 3 são os baluartes da fé cristã. Assim permanecem agora esses 3. A esperança e a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. E Kenneth Hagin, pastor Abel, tantos outros homens de Deus, eles fazem nos compreender que a esperança empurra as bênçãos para o futuro. A fé traz a bênção para o presente. A esperança é capaz de crer e por isso ela tem a ver com o futuro. A fé, ela traz para o presente aquilo que eu creio. A esperança, irmãos, não chega à altura da fé, mas ela realiza a tarefa da fé. Então, não vai funcionar alguém que só tem esperança. Ela vai ter dificuldade, porque ela precisa se apossar daquilo que a palavra de Deus promete. Então, a fé, segundo Hebreus 11:1, diz... Ainda não, filha, já, tá bom? Vamos lá. Diga Hebreus 11:1. Vamos lá? Ora, vamos todos juntos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, a fé é uma certeza. Essa certeza vem do que a Bíblia diz, do que o Santo Espírito de Deus diz, daquilo que esperamos, e ela também é a prova de uma coisa que eu não vejo. A fé é o instrumento de trabalho na vida da igreja. Por isso, a Bíblia diz, o texto que a pastora abriu o culto dizendo, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a fé, ela é do coração, não é da mente. Com a mente, eu creio, eu entendo, eu compreendo. Mas, irmãos, a fé nasce aqui. A minha mente funciona, mas é ela que dinamiza aquilo que eu creio. A nossa fé é para hoje. Não adianta eu concordar com a coisa só com a mente, concordar com aquilo que a palavra de Deus diz que é, mas não crer com o coração. É preciso dar substância às coisas esperadas, mesmo quando a situação está totalmente contrária àquilo que a gente vê, crendo para receber e não crendo por aquilo que eu vejo. Eu creio naquilo que eu vou receber. A fé é liberada quando ela é confessada, ela é falada. Por isso,
Provérbios 4:20 diz: olhe comigo, meu filho, escute o que digo a vocês, preste atenção às minhas palavras. Quando o Espírito Santo de Deus está falando do que a Bíblia diz, é porque ele deseja desenvolver fé. Fé. O pastor Kenneth Hagin, ele diz assim: as pessoas são derrotadas quando pensam, creem e não. Elas são derrotadas quando pensam e creem, mas falam coisas erradas. Ela pensa algo, ela crê, mas a fala é desconexa, a fala é contraditória, a fala é antagônica àquilo que ela diz crer. Pela manhã eu disse uma coisa que eu não gosto de dizer, vou repetir. Às vezes, irmãos, o diabo, os demônios, têm mais fé em Deus do que a gente. Diga misericórdia. Mas a Bíblia diz que eles creem que estremece, mas não obedece. A fé, irmão, ela produz o que minha mente, ela é resultado do que minha mente produz, mas ela é resultado de uma obediência. Se eu creio que a perfeita vontade de Deus Ele tem para mim, eu vou declarar. E essa é a primeira coisa de hoje, desse caminho. Aleluia. A primeira coisa, irmãos, o primeiro só, minha filha, só um primeiro. Vamos lá. Eu quero ler com você Marcos 5, do 25 em diante. Você vai botando palavra por palavra, tá bom? Não mais duas. Vamos lá. Marcos 5, irmão, é a base desse texto. Diz que estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Segura aí. Irmãos, se a fé vem pelo ouvir, qual a primeira coisa dessa mulher aqui? Quando ouviu falar de Jesus, e aí ela vai caminhar no Agiva, outras coisas que ela vai caminhar, mas a primeira coisa ela ouviu falar. A Bíblia, pega bem, meu filho, dentro dessa bolsa preta, uma Bíblia original mesmo. Tá ruim assim? Achou? Obrigado. Aleluia. Essa é a minha Bíblia. Vamos lá, uma delas. Irmãos, a Bíblia é o registro da fé para que a gente escute. Eu preciso te dizer isso. Tem um grupo de irmãos nossos, de outras igrejas, no Brasil e no mundo, que crê e ensina e prega que cessou, é chamada teologia da secessão, que cessou milagres, que cessou as coisas sobrenaturais do Espírito. Talvez você diga, gente, esses crentes são doidos. Não, não são doidos não. Eles se compreendem assim. E eu quero dizer para você que Deus respeita, viu? Deus respeita. Você pode viver aquém daquilo que Deus quer para você. Por quê, irmãos? Porque o que Jesus tem para nós depende da nossa fé, depende de uma ação nossa. Então a primeira coisa eu ouvi, a pastora Fátima, ela diz que sempre que ela vai orar por cura, ela narra outro testemunho de cura, para ativar a fé. Então, irmãos, o que você escuta, o que você ouve, é determinante para você ser alguém que vive por fé. Vamos lá? Vamos ler o outro versículo agora, meu filho. Pode o anterior, 27. Vamos lá. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo
que estava livre do seu sofrimento. Aleluia. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aleluia. Bote o primeiro ponto aí. Irmão, sabe uma coisa desse texto? Não é heresia o que eu vou dizer, não. Só a primeira palavra. Não é heresia o que eu vou lhe dizer. Jesus, nesse texto, deu para aquela senhora uma cura quando ele não tinha intenção de dar. Em Jesus está o depósito de poder, de cura, de bênção, de salvação, de tudo que ele é capaz de nos dar. Mas a fé daquela mulher foi determinante para Jesus curar. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu não sei medir o percentual correto, mas mais de 90% do que Deus quer fazer na nossa vida não depende mais dele, e já está conosco. Quando Jesus vai subir aos céus, ele diz: toda autoridade foi me dada nos céus e da terra, e agora eu entrego a vocês. A gente até brinca, irmãos, que a gente imagina que de vez em quando você está dizendo: ô Jesus, cura aqui meu filho. Eu acho que Deus disse assim para Gabriel: Gabriel, ele já é meu agente, ele é meu representante, ele tem fogo nas mãos, eu moro dentro dele. É ele que tem que agir. Mas imagine que mais de 90%, irmãos, não está mais com Deus. Desculpa, minha filha, agora eu compreendi aqui. Está com você. Olha aqui para mim. Se você está anotando a mensagem, você está abençoado. Se você não está, desliga esse celular. Ok? Preste atenção aqui, que é pouco tempo isso aqui. Diga comigo: eu vou declarar. A mulher disse assim: se eu tocar nele, eu vou ser curado. Comece a declarar, irmãos. A sua fala precisa alterar. E eu ontem à noite digo: Senhor, eu quero que quem esteja adorando amanhã altere o jeito de falar. E hoje de manhã uma pessoa disse: pastor, ora por mim que eu vou numa cidade ver se eu vendo um negócio. Eu digo: tu terminou de me ouvir pregando, criatura? Que vê se eu vou vender coisa nenhuma? Diga: eu vou vender, porque o que você faz é correto. Ora por mim que eu vou ali ver se eu vendo. Que não é isso aqui? Você terminou de me ouvir? Foi depois da mensagem. Quase bato nela. Não, minha filha, isso é correto, é direito. Diga: eu vou vender. Aleluia. Irmão, isso aqui não é psicologia barata não, isso é Bíblia. A gente tem um relato ligado a missões e a posição missionária, que como você vê as coisas é determinante. Eles narram uma ilha que a maioria das pessoas não usavam sapatos, por várias razões. E a empresa, sabendo disso, ela mandou 2 vendedores de uma indústria de sapato. E diz que quando eles chegaram lá, o que a gente imagina é que cada vendedor foi para uma parte do país ou da cidade. Um vendedor ligou e disse: moço, você mandou a gente para cá? Rapaz, aqui a maioria das pessoas não usa sapato não, moço. Pode mandar minha passagem de volta, aqui eu não vou ganhar dinheiro não. O outro vendedor da outra cidade disse: moço, dobra o carregamento que vocês iam mandar para mim. Aqui ninguém usa sapato, vou vender para todo mundo. Às vezes, irmãos, a sua perspectiva é uma perspectiva do natural. Comece a declarar. Aleluia. Comece a declarar no nome de Jesus. E olha, irmãos, não tenha medo. Pastor, e se não funcionar? Agora, criatura, se tu não falar é que não funciona. Pastor, e se eu declarar está curado no nome de Jesus, eu não for curado? É possível, porque a soberania de Deus e outros fatores são determinantes, sim. Mas, irmão, se você não declarar, aí não vai acontecer mesmo. Porque o mundo foi criado pela palavra de Deus. Tinha um pastor hospitalizado
E eu cheguei no hospital e eu disse, já é o segundo dia, terceiro dia, em nome de Jesus, amanhã você está de alta. Ele saiu de alta e disse, moço, por que você não veio aqui antes declarar? Eu digo, meu filho, não sei por que eu fui aí. Diga comigo, eu vou declarar. O declarar, irmãos, é aquilo que é de acordo à vontade de Deus. Amém? Então não coloque dúvida, não coloque insegurança. Amém? Comece por declarar. Você já escutou os pastores dizendo que você é boca de Deus? Quem escutou isso aqui? Nós somos boca de Deus. Irmão, boca de Deus é porque eu falo aquilo que tem respaldo bíblico. Ok? E eu já lhe disse isso aqui e vou dizer de novo. Eu e minha esposa conhecemos um homem chamado Reinaldo Bonk, um dos maiores evangelistas do século passado. As pessoas falam de Billy Graham, mas esse homem ganhou mais alma do que Billy Graham no continente africano, no mundo. Mais de quase 80 milhões de almas. Ele era missionário alemão e missionário em um país bem pequeno na África, chamado Lesoto, um país que fica dentro do país África do Sul. Ele foi enviado e ele um dia convidou um pregador para pregar da África do Sul. E o pregador pregou à noite, mas no dia de manhã Deus falou para ele que ele ia embora e quem ia pregar o próprio Reinaldo Bonk. Ele chegou numa igreja, eu não sei, na média de 200 pessoas. E os dois homens brancos que estavam lá saíram, quando ele avisou que o pregador tinha ido embora. E ele foi pregar. E quando ele está pregando, ele disse que ele escutou o Senhor dizendo para ele, declara que um cego de nascença vai enxergar. Ok? E uma outra voz da consciência, do medo, disse, fala, para tu passar a maior vergonha que tu já passou na tua vida. E o Senhor diz, declara que um cego de nascença vai enxergar. Ele diz, e aquela voz da dúvida, sim, se não enxergar, tu acaba teu ministério hoje. E a voz dizia, declara. E ele nessa angústia, já passou por ela já? Oh. Ele disse, mas eu sou inteligente. Primeira coisa, eu vou saber se tem cego. Nessa reunião de hoje aqui, tem alguma pessoa que nasceu cego? Tinha 3. Ele disse, pois então, primeiro já tem cego, que é o elemento para o milagre. E aí ele criou coragem e disse, pois eu quero dizer para vocês, que ainda hoje, um de vocês vai olhar aqui para frente e vai ver um homem branco pregando. Porque só tinha pessoas negras, não fazia diferença para o cego, né? E ele disse que ele continuou pregando, e nada de acontecer, nada. Ou angústia. Aí o culto acontecendo, rolando, e tudo normal. Mas de repente, um homem gritou, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Comece a declarar, aleluia. Pode aplaudir Jesus que Ele é bom. Nesse dia nasceu um princípio na vida de Reinaldo Bonk. O Senhor ensinou para ele que uma palavra de Deus, uma palavra que vem do Espírito Santo, uma palavra que vem do céu, na boca da Elisângela, na boca do Guilherme, na boca da Maria Jesus, uma palavra de Deus na sua boca, ela tem o mesmo poder que tinha na boca de Jesus. A palavra é dele. E olha aqui para mim, irmãos, em nome de Jesus, não deixe a sua carne, a sua natureza, a sua fragilidade, não deixe ela dizer que você não pode, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento. Alguns de vós são viciados, dominados em algo, ainda são fragilizados, a sua língua ainda não é completamente crucificada, o seu instinto, você pode ter falhas, mas o que perdoa pecados está aí e vai tratando e aperfeiçoando você dia por dia. Essa palavra de Deus mudou a vida de Reinaldo Bonk. Se é de Deus, está na minha boca. A palavra de Deus geral, a palavra de Deus que vem do Espírito Santo, ela vai alterar a vida de alguém. Isso mudou a vida de Reinaldo Bonk. Daquela congregaçãozinha ele foi alugando. E um dia
Ele reuniu em um só lugar, em um só dia, mais de 5 milhões. Ele reuniu quase todo o Maranhão, na Nigéria. E ali se cumpriu uma profecia que ele tinha recebido quando era garoto, rapazinho, que um dia, através dele, 1 milhão de vidas ia se converter. Você imagina que profecia estranha? E naquele dia 1.090.000 pessoas se converteram. Reinaldo Bonk aprendeu um princípio. A palavra de Deus, você é boca de Deus. Você é boca de Deus quando libera, quando concorda com o que Ele quer fazer. Irmãos, e o tempo e o modo é de Deus. Eu já lhe disse aqui várias vezes, os crentes mais velhos sabem disso. A minha constatação, a minha observação de uma coisa, de uma realidade, não é para eu concordar com o sem futuro, não é para eu concordar com o inimigo. O que eu observo é para eu lançar uma palavra que quebre aquele caminho. Eu olho um menino e percebo que o jeito dele mentiroso vai ser igual o tio e os pais, o pai e os tios. E aí eu tolamente declaro: vai ser igual o pai. Não, irmãos, nós somos boca de Deus para concordar com Deus. Você quebra, diga em nome de Jesus, não vai ser igual ao Pai. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A primeira coisa, a fé fala. Diga comigo, a fé fala. A fé fala que ela começa a declarar. Aleluia. Segundo lugar, a fé age. A fé declare e haja. Quando a mulher pensou, ela disse: se eu tocar, irmãos, eu posso imaginar, se eu tocar, eu serei curada. Imagine aqui Jesus: se eu tocar, eu posso ser curada. Se eu tocar, eu posso ser curada. Se eu tocar, eu posso ser curada. Irmão, mas tem que tocar. A sua convicção e certeza da fé, a fé que você declara crer, a fé que você verbaliza, precisa ser acionada. Aleluia. Diga comigo, eu vou agir. Você precisa declarar e você precisa agir. Haja. Para cada tipo de fé, irmãos, para cada necessidade, desculpe, nós vamos praticar uma fé diferente. É uma fé para salvação, é uma fé para cura, é uma fé para mudança de caráter, é uma fé para alterar algo na minha família. Você vai precisar de uma ação. Diga comigo, a fé nunca é passiva. Diga comigo, a fé nunca é passiva. Eu não estou dizendo que toda loucura que alguém faça é justificada, mas quem tem fé age. Quem tem fé age. Em terceiro lugar, irmãos, você vai receber. Aleluia. É impressionante. O texto dá a ideia que ela, quando tocou, ela sentiu algo no corpo. Ok? Nem toda cura é para sentir. Eu quero dizer algo para você assim, irmãos. Se a nossa fé é acionada pelas palavras que saem da nossa boca, e esse agir aqui dela, da mulher, irmãos, é o resultado de alguém que não foi passivo diante daquilo. Por isso, o texto do versículo 29, coloca aí, meu filho, diz que ela imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Mas quando você olha Jesus lá no versículo 34, ele diz: vá, a tua fé te salvou. Dá a ideia que Jesus completou algo na vida da mulher. Aqui pregou um homem, discípulo do pastor Ibra, sempre esqueço o nome dele. Um rapaz novo morando na casa do pai, quebrou o pé e foi no médico, tirou a radiografia do raio-x, lá estava quebrado. Ele voltou para casa e com o pé lá no gesso, no segundo dia, eu não sei se era o pastor R.R. Soares ou outra pessoa, estava orando
na televisão. Ele sentiu vontade de botar a mão lá, quem estava orando. Ele tentou assim enfiar o dedo no gesso e pediu a Deus que curasse ele. Irmão, ele disse que ele sentia um calor dentro do gesso, fora do comum. E ele tinha a convicção que Jesus tinha curado ele. Ele chamou o pai e disse: pai, vamos tirar o gesso. Você já tirou o gesso em casa? A breeira que é para cortar. E aí vai, e ele disse assim: meu filho só tem 2 dias. Pai, vamos tirar o gesso. Jesus me curou. Meu filho só tem 2 dias. Pai, Jesus me curou. E aí aquela breeira, tiraram o gesso. Com 2 dias a perna do menino inchada. E o pai disse: eu não te disse, teimoso. Quero falar contigo depois. Tu? Não, é. Irmãos, vamos para o hospital, botar o gesso de novo. Mas vamos tirar pai, tira um raio-x aí. E quando ele tirou o raio-x, o osso, o médico ficou assustado. O osso estava completamente emendado, diferente do outro raio-x. O médico disse: a carne está inchada, mas o osso está completamente emendado. Só um milagre de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, você declarou, você agiu. Receba a cura. Amém? Receba a cura. Esse processo, irmãos, eu preciso crer. Eu preciso crer e eu preciso receber. Às vezes, irmãos, você ora e você deseja que o método seja o seu, o tempo seja o seu. A Bíblia relata, quando Jesus curou um cego, ele orou por cura e o homem não ficou curado na mesma hora. O homem disse: não, eu ainda estou vendo homens como se fosse aves. Quer dizer, a cura não aconteceu aqui. E Jesus deu uma ordem de novo: vê. Olha aqui para mim. Se você está recebendo cura, não escolha um método não, irmãos. O método pode ser instantâneo ou pode ser progressivo, mas crê na cura. Nós temos gente com filhos mongó que todos os dias botavam uma na cabeça daquela criança, e hoje só tem um sinal físico. Todo o mongolismo desapareceu. Você pode dizer amém? Então olha aqui, irmãos, receba a sua cura. Receba. Às vezes seu organismo está tão acostumado com a dor que você descrê da cura. Crê nela. Essa mulher creu, ela recebeu. Eu podia lhe citar algumas experiências de alguém que foi para casa. A Bíblia também diz que os 10 leprosos, quando Jesus deu ordem de cura, disse: vá se apresentar aos sacerdotes. Eles não estavam curados. Quando Jesus disse para o cego que ele fez um lodinho com cuspe e mandou ele se apresentar ao sacerdote, ele não saiu de Jesus curado. Os leprosos, o cego, teve um processo. Por que é que eu estou dizendo isso? Receba a cura e ministre a cura, mas por favor, irmãos, entregue na mão de Deus. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos saber, mas nós temos que esperar. Numa célula nossa da Moriá, uma menina surda, não é? Porque ela é muda, porque não escuta. E a igreja ora por ela, a célula ora por ela, a líder dela é a irmã Fátima. A célula, a igreja ora, e a célula já vem orando muito mais para aquela menina. E um dia, em plena célula, na célula ali, a menina começou a gritar e fazer um barulho, não sabia falar, e entenderam que a menina estava escutando, uma alegria muito grande, e aí fizeram o teste. A irmã Fátima olhou para ela e disse: diga comigo,
carne. Até hoje eu estou perguntando por que carne, mas acho que estavam com fome, né? Era o final da célula. Carne. E a menina, carne. Ela estava escutando. Mas a igreja já fazia meses e anos que orava para aquela menina. Está curada no nome de Jesus. Agora tem na média de 15 dias que um homem que tinha levado um tiro há muitos anos e a mão não funcionava. Em um culto que fizeram uma vigília, todo mundo escutou quem estava perto, estalando os ossos dele, e a mão voltou completamente normal. E uma senhora que tinha a mão mirrada há mais de 40 anos, a mão voltou a funcionar, ali no Lago São Domingos, numa vigília que foi feita. Olha aqui para mim, irmão, receba, receba, receba. Sua fé precisa estar aberta para receber. Aleluia. Você precisa crer. Mas como que vai acontecer? Eu não sei, meu filho. Receba. Então, a fé fala quando declara, a fé fala quando age, mas você precisa receber. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu tenho palavra de cura para uma doença, que é próstata grande. E eu sei, Jesus já falou, e um dia eu vou estar com a próstata também da do Pedro, novinha. Aleluia, ela vai chegar. Essa semana, minha pressão, bebeu cachaça, e eu não bebo não, mas ela bebeu, não sei onde ela achou, não sei se é algum remédio, não sei o que é que, algumas coisas novas, sobe e baixa e vai acima. E era na semana de aniversário da Esperança, e tinha uma sala de intercessão lá. Segura aí a sala de intercessão. Deixa eu dizer algo para você do que haja. Correndo na contramão no centro de convenções, eu trouxe o missionário Luciano. Nós moramos no mesmo condomínio. Eu trouxe ele sem pisar o pé no chão, de moleta. Eu ajudei ele a entrar no carro. Eu trouxe ele para o centro de convenções. E tinha uma tenda de oração da casa de oração lá do lado. Quando eu vi ele de moleta, aquele pé, ele não tocava no chão, irmãos. Estava quebrado. Quando eu saí, está o Luciano andando, irmãos, normal. E eu digo, o que foi? Eu fui na sala de oração ali, ó, estou andando normal. Eu digo, menino, o pastor, aplauda Jesus. Irmão, eu imagino, eu trouxe aquele homem, irmãos, eu apoiei, ele não tocou o pé no chão. Mas o pastorzão aqui achou que só servia para carregar ele. Trouxe ele, ele foi orar e Jesus curou. Mas Jesus cura perna, cura, irmãos. Um dia nós chegamos do encontro, nos primeiros encontros da igreja, veio uma ovelha da pastora Fátima com a muleta. Ela voou naquela muleta, tirou a muleta deles, ovelha minha não anda mancando. Perna, brrr. Eu vejo o homem correndo dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque você declara. Aleluia. Diga comigo, eu vou declarar, vou receber. Então, irmãos, eu estava contando a história de quê? Sala de intercessão da esperança. Eu não sabia, lá tem nós temos um grupo de jocumeiros ligado a um das nossas igrejas, estão aí de interior em interior, de igreja em igreja, evangelizando. Eu olhei para aquele grupo de gente, um monte de gente que eu não conhecia, mas eu não estranhei, porque eu não tenho que conhecer todo mundo. E escolhi lá um rapaz para vir orar por mim, porque eu disse, meu filho, minha pressão está meio ruim. Quando nós estamos orando, um menino diz assim, pressão, escute a minha voz, 12/8, eu te declaro. Eu disse, quem disse para esse menino que minha pressão é 12/8? O Espírito Santo. Pressão, eu te declaro. E essa semana, 12/8, voltou para o lugar. Ontem ela bebeu cachaça de novo, mas ela vai voltar. Diga comigo, recebo. E eu recebi naquela hora, irmãos. A pressão que estava 12, 13, 14, 16. Eu recebi. Receba. Amém? Não tenha medo não. Você não vai saber como, mas precisa receber. Em quarto lugar, olha o que acontece. Então, diga comigo, a fé é evidência do que eu creio
e não do que eu sinto, tá bom? Diga comigo, a fé é evidência do que eu creio e não do que eu sinto. Por que eu estou dizendo isso? O rapaz da perna sentiu, outra pessoa pode sentir, mas por favor, irmãos, não coloque a sua fé em sentir, não. Às vezes a gente sente, às vezes a gente não sente, amém? Não coloque sua fé num sentimento, não. Último passo, irmãos. Glória a Deus. O versículo 33 é testemunhar. Testemunho. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Irmãos, conte testemunho do que Deus fez. Amém? Aleluia. Comece a narrar o que Deus fez para alguém. Eu sei que nós aqui da Ágape, como eu vou perguntar agora, quem nessa semana Deus respondeu alguma das suas orações? Sustenta a mão aí. Olha aí de lado para trás. Deus está agindo no nosso meio. Agora, se eu perguntar quem quer falar, não, eu acho que Deus aqui só age no secreto, mas no particular. Mas eu sei que não é. É porque você acha talvez que... Eu sei que tem coisas que nós não vamos falar, né? Nós tivemos uma ovelha, foi abusada desde pequeno, tinha uma luta muito grande, e não tinha desejo por mulher. E ele orava. E um dia, quando ele pensou numa mulher, a excitação chegou, e ele chorou muito de alegria, e ele vem a mim e diz: pastor, eu fiz um voto ao Senhor, que no dia que o meu desejo por mulher chegasse, eu ia testemunhar na igreja. Eu digo: não, filho. E ele disse assim: não, pastor, eu fiz um voto com o Senhor. Eu digo: não, filho, aqui tem muito carnal ainda se convertendo. Esse povo não vai. Pode alguém rir da sua cara, mas pastor, eu preciso falar. E aí nós demos um jeito. Você vai falar, mas não diz o que é. Irmãos, eu vim aqui hoje declarar a Deus responder minha oração. Então eu sei que algumas orações você não vai publicar, mas olha aqui, irmãos, tem alguém próximo de você, tem um discípulo que você está discipulando na célula, um novo convertido, tem um líder de célula, seu líder de célula, seu colega, que você vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Crente de boca fechada, ele limita a ação de Deus, ele limita que essa fé cresça, e a sua precisa estar aberta. Você pode dizer amém? A sua precisa estar aberta, você tem acesso a alguém. Compartilhe com essa pessoa, diga para ela: meu filho, eu quero dizer para você, essa semana Deus respondeu a oração minha. É essa semana, algo que a gente vinha pedindo há muitos anos, o Senhor deu, no nome de Jesus. Aleluia. Só repete comigo aí: a fé fala. E o que é que ela vai falar? Ela vai falar, declarar, ela vai agir, ela vai receber e ela vai testemunhar. Kenneth Hagin diz que a fé é como uma fundação de um edifício. Quanto mais alto for o edifício, mais profundo devem ser os alicerces. Essa é uma lei da engenharia. Você quer construir um edifício muito alto, você vai ter muitas fundações. Por isso, irmãos, no nome de Jesus, nós somos o povo da fé. Aleluia. Nós somos o povo da fé. Talvez alguém não vai ver você declarar, talvez alguém não vai ver você agir, mas nós somos o povo da fé. E nosso instrumento é a fala, porque é por ela que as pessoas começam a escutar. No nome de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé, por gentileza.